Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IDOT, aqui no canal do Instagram. Você que acompanha a gente através das nossas gravações pelo IGTV e pelo YouTube, deixe também a sua mensagem, deixe também a sua pergunta, que sempre encaminhamos para os nossos professores. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Fábio Damião e vou comandar mais uma vez essa live. Boa noite a todos, boa noite a vocês que já estão chegando por aqui. Vou pedir aquela força de vocês de sempre, que sempre faz muita diferença nos nossos encontros. Cola o dedo aí no coração, aperta aí o aviãozinho e manda essa live para vários fisioterapeutas que você conhece. Sejam eles do IDOT, sejam eles que ainda não fazem osteopatia, enfim, todos serão muito bem-vindos. Então nós começamos mais uma semana de conteúdos aqui no canal do IDOT. Não deixem de assistir todos os nossos conteúdos que estão no YouTube, aqui no IGTV e também na plataforma que é exclusiva para alunos. O IDOT sempre aproximando os seus alunos desse conceito, dessa filosofia que é a osteopatia, que nos une aqui hoje. Hoje teremos a presença de um grande professor CI Adalberto Kifuri Filho, que ele vai falar sobre osteopatia e neonatologia. Não deixem de tirar o seu print sempre que puder durante a nossa live, marcar o IDOT oficial, a sua unidade do IDOT e o professor Adalberto. A gente sempre traz um conteúdo de relevância para a sua carreira e para o seu estudo de osteopatia. Então, nós vamos convidar nesse momento o professor Adalberto. Enquanto ele não aceita aqui o nosso convite, ele é um cara muito difícil, vocês vão colocando aí, chamando os seus amigos para participar. Já, professor Adalberto, olha ele aí. Olá, Fábio. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, tudo bem e você? Tudo tranquilo, cara, tudo tranquilo. Que bom que você está aqui com a gente, é um prazer receber você aqui nessa live. Estava devendo essa presença aqui pra gente, você é um cara difícil, agenda muito cheia, muitos compromissos, e demorou um pouquinho, mas estamos aí, né? Graças a Deus, né, Flávio? Estamos aí, é uma oportunidade de compartilhar aquilo que a gente ama fazer, né, Fábio? Verdade. Professor, é uma honra, né, receber você aqui, ainda mais falando de um assunto que encanta muito pelo público que é, né? Pelo público que é e pela maestria como você conduz esse trabalho, seja ele na clínica, seja ele ensinando outras pessoas a fazerem isso também. E eu queria começar, professor, a gente já vamos começar aqui no conteúdo, e eu já queria perguntar para você de pronto, o que o termo neonatologia ele se refere a que período da vida ali do bebê, da criança, enfim, explica isso pra gente. Bom, Fábio, primeiro, assim, agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com você, você tem levado essas lives de uma maneira fantástica, fica gostoso assistir, com o seu bom humor carioca, então, muito bom. Agradecer a todo mundo que está presente aqui. A gente sabe que é um esforço, né? Tem sido bastante conteúdo, a gente tem tido muitos afazeres que antes não tínhamos, apesar de algum tempo a mais aí, mas agradeço a todo mundo que está aqui. Eu sei que vai ter muita gente que vai assistir depois. Perfeito. Para mim é um prazer falar disso, é um prazer falar daquilo que eu amo, e é um prazer, esse tema em específico, é um prazer muito grande, porque a gente fala que é um livro aberto, né? É um campo ainda a ser muito explorado pelo osteopata e muito explorado pela osteopatia, não só no Brasil, mas no mundo, tá? A gente vai falar de algumas experiências que a gente vê e fica sabendo no mundo,
mas sabe que é um campo que o osteopata precisa tomar posse não, né? Precisa participar, precisa atuar. E por isso é um tema que tem me encantado bastante. A gente fala neonatologia, esse período do nascimento até o 28º dia de vida do bebê. Então, esse curto período de 4 semanas é considerado como período neonatal. Então, o neonato, 28 dias, tá? De nascimento até o 28º dia. Perfeito. E qual é a relevância da gente abordar esse período especificamente? Fábio, esse período, se a gente for analisar a relação anatômica e fisiológica, né, a gente chama de essa transição do período intrauterino para o período extrauterino, é o período da vida de maior adaptação anatômica e fisiológica do ser humano, né? Lógico, no período intrauterino a gente tem a vida se faz, e depois disso o bebê precisa se adaptar a um mundo completamente novo. E um osteopata ele precisa ter muito claro e entender muito bem todas essas adaptações que o bebê precisa fazer para conseguir compor uma equipe transdisciplinar nesses cuidados desse neonato. Perfeito. E as características anatômicas, fisiológicas do período neonatal? Com certeza há uma diferença significativa. Se tem essa divisão até o 28º dia de vida, é porque tem algumas diferenças ali anatômicas, fisiológicas, que tem que ter um cuidado especial. Quais são essas características que você pode apontar para a gente? Fábio, acho que a gente podia ficar um dia inteiro aqui falando e chamar muitos profissionais para conseguir falar dessas características também. Mas vamos colocar num aspecto geral, um aspecto amplo, de uma maneira que a gente consiga atingir os profissionais da osteopatia, profissionais de outras áreas da saúde, e eu sei que tem algumas mães, alguns pais, alguns pacientes assistindo aí também. Vamos lá. Primeiro a gente tem que levar em consideração o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento intraútero do bebê. A gente precisa entender e olhar para trás, a gente às vezes esquece disso, que o bebê, no período intraútero, ele é alimentado exclusivamente pela placenta, exclusivamente pela circulação que vem da placenta, pelo cordão umbilical, até o seu organismo. Então ele é nutrido e oxigenado, todas as suas células são oxigenadas por meio do cordão umbilical, por meio da placenta. Então ele depende da saúde materna e do equilíbrio do organismo materno para conseguir se desenvolver. Esse é o primeiro ponto. Ele não tem uma característica de troca gasosa e de metabólitos no período intraútero, no pulmão. Então isso também é feito pela placenta. O pulmão começa no final do primeiro trimestre, ele começa a fazer alguns movimentos, é um treino aí, a gente fala, para conseguir executar essa função depois do período intraútero, após o nascimento, mas até então tudo é feito também pela placenta, esse é o primeiro ponto. O ambiente em que o bebê vive, dentro da barriga da mãe, é um ambiente estéril, né? Ele está protegido, ele não precisa de um trabalho intenso do sistema imunológico para conseguir garantir a sobrevivência dele. Ele não precisa de um trabalho intenso do sistema nervoso, do sistema autonômico também para garantir a sobrevivência dele. É uma comunicação direta e muito íntima com toda a relação hormonal, humoral aí da mãe. Então, por meio da circulação, tudo que acontece, todas as alterações hormonais que acontecem no ambiente materno vão de alguma maneira repercutir no bebê e assim ele está protegido. Que mais? O bebê ele já tem uma característica do sistema urogenital ali em contínuo desenvolvimento. Ele já urina dentro do abdômen da mãe, porém, obviamente, que é completamente diferente do movimento e da função que ele exerce depois do período exuterino. Então, levando em consideração a esses fatores anatômicos e fisiológicos, quando a gente pensa que ele vai sair da barriga da mãe e imediatamente ele precisa sofrer algumas adaptações para isso acontecer, a gente vê que é um trabalho grande, meu amigo. Vamos pensar agora para ele conseguir sobreviver no meio extra-uterino. Esse bebê que é nutrido e alimentado pela mãe, ele vai precisar agora respirar. Então pensa naquele ambiente... outra coisa é o equilíbrio térmico, né?
O bebê ele tem um equilíbrio térmico todo feito também por esse ambiente materno, por esse líquido amniótico, pela temperatura corporal materna. Agora ele vai sair desse ambiente protegido para um ambiente externo, onde ele vai ter que produzir, né, absorver, na verdade, o seu próprio oxigênio. Então pensa assim, a hora que ele sai, ele vai precisar aprender a respirar. Vai ser o primeiro movimento, a gente chama de respiração primária. E isso é um movimento muito doloroso, porque ele vai precisar fazer com um movimento muito forte de expansão do tórax, uma substituição do líquido alveolar, do espaço alveolar que está preenchido por líquido, para uma substância gasosa, para o oxigênio ali. Então, ele faz uma primeira respiração ao sair do abdômen, ao sair do ventre materno, do abdômen não, né? Ao sair do canal do parto e também do abdômen. Um movimento respiratório de expansão muito brusco. O choro vai ajudar nisso, o reflexo de Moro vai ajudar nisso, para ele conseguir modificar a pressão torácica, ou seja, ele vai aumentar a pressão negativa intrapleural, para diminuir a resistência pulmonar, para conseguir encher os pulmões de ar, assim fazer a substituição do meio líquido. Afinal, a cavidade abdominal materna é preenchida por líquido, então ele vai ter que eliminar e expulsar esse líquido para conseguir preencher de ar. Imagina o quão difícil isso é e quão doloroso isso pode ser para o bebê. Então esse é um primeiro movimento. A partir do momento que ele consegue fazer esse movimento de expansão, e a gente chama, alguns osteopatas, Fábio, eles chamam esse movimento de ignição. Eles chamam essa primeira respiração de ignição. Eles fazem essa associação, essa comparação com a ignição, a partida de um carro. Eu vou falando aqui, tá, Fábio? Se estiver falando demais, você me segura aí. Não, por favor. Pensa na ignição a partida de um carro. O quanto de energia esse carro vai utilizar das suas baterias, ou seja, das suas conexões elétricas. O quanto de esforço esse carro vai ter que fazer, ou seja, esse bebê vai ter que fazer por meio dessa rede elétrica, neurovegetativa aí nesse caso agora, para conseguir fazer um movimento de expansão, ou seja, para fazer o carro pegar, para fazer o motor funcionar, para conseguir receber oxigênio e receber alimento, para conseguir distribuir isso para todo o organismo, para conseguir fazer a movimentação acontecer. Então, esse é um movimento chamado de ignição por alguns osteopatas. E aí, isso, Fábio, ele vai acarretar num movimento significativo de adaptação cardíaca também. Lembra que a vascularização e a circulação até então, até não ser clampeado o cordão umbilical, ele recebia o sangue exclusivamente da mãe. Então, pensa assim, agora eu cortei, eu vou interromper a sua alimentação e agora você se vira por si. Imediatamente, nessas primeiras 24 horas, o bebê vai conseguir, por meio de mudanças de pressões entre as cavidades, como ele diminui essa resistência pulmonar, vai mudar, ele vai diminuir a resistência arteriovenosa, ele vai receber sangue, esse coração vai receber sangue e esse pulmão vai ser mais perfundido também. E aí o que acontece é que esse sangue que vinha do cordão umbilical, ele ia 50% para o fígado, os outros 50% ele ia por meio de um ducto venoso, a gente fala uma bifurcação que acontece ali, e esse ducto venoso ele tem uma função de esfíncter para conseguir aumentar a pressão nesse vaso, para conseguir ejetar esse sangue por meio do átrio direito. E aí existe também um orifício chamado forame oval, que por meio desse aumento da resistência vai empurrar o sangue diretamente para o átrio esquerdo, e com isso ele vai ejetar para o organismo. E aí o que acontece, Fábio? Nessa relação do ventrículo direito, esse sangue ele também tem um desvio. 10 a 20% só desse sangue ele é ejetado para os pulmões no período intrauterino. 10 a 20% do sangue é ejetado para os pulmões no período intrauterino. Por quê? Ele não faz troca gasosa, o pulmão no período intrauterino. Agora o pulmão vai ter que fazer essa troca gasosa. O pulmão vai ter que fazer esse processo respiratório. E aí o que acontece? Lá, ele vai ter que fechar esse canal. Ele vai ter que fechar esse canal arterial que desviava esse sangue que ia para o pulmão para a aorta descendente diretamente.
Agora, existe toda uma modificação de um padrão de pressão nas cavidades, toda uma modificação do fluxo, e ele fecha esse ducto venoso que eu falei que desvia o sangue do cordão umbilical para o fígado, subindo pela veia cava inferior. Ele vai ter que fechar esse canal arterial que desvia o sangue diretamente para a aorta descendente, e ele vai, isso nas primeiras 24 horas, isso acontece, deveria acontecer. E depois ele vai fechar esse forame oval. Então tudo isso são adaptações que esse neonato ele tem que fazer nas primeiras 24 horas de vida. Isso vai perdurar, principalmente pelo forame oval, por mais alguns meses. Até 3 meses esse movimento acontece. Então aí nós falamos da relação de toda uma modificação e adaptação do padrão respiratório, toda uma modificação e adaptação do padrão cardíaco. Ele vai ter que aprender a se defender. Ele vai ter que aprender a fortalecer o sistema imunológico. Para isso, ele precisa desenvolver o seu intestino, né? Ele precisa desenvolver o seu tubo digestório. Ali eu tenho grande parte das nossas defesas. Ele precisa aprender a produzir as suas próprias enzimas, aprender a produzir os seus próprios hormônios. E tudo isso tem que acontecer num espaço muito curto de tempo. Aí a gente começa a entender por que esse bebezinho ele tem que dormir tanto, né? Tem tanta coisa acontecendo dentro dele que não dá para olhar o que está acontecendo aqui fora. Eu só abro o olho e volto para dentro. É um gasto de energia muito grande, Fábio. E aí, além da relação, ele tem que aprender da relação. Então eu falei da relação respiratória, a relação cardíaca, a adaptação do sistema imunológico aí. E ele tem que aprender a fazer sua própria regulação térmica. Também. Aí a gente consegue imaginar muito fácil também, Fábio. Imagina assim, ó, o bebê saindo daquela cavidade quentinha, 37 graus aproximadamente do útero materno. Aí ele é exposto num ambiente frio. Por isso a temperatura da sala de parto importa muito para essa adaptação do bebê na sua chegada. Aí, obviamente, ele vai passar por um processo de hipotermia e ele vai ter que fazer toda uma adaptação vascular para conseguir sobreviver a essa adaptação. Uma adaptação respiratória para conseguir sobreviver. E é muito comum esses bebês entrarem numa hipotermia e numa hiperventilação, né? Ele vai ter toda uma adaptação da frequência respiratória para conseguir sobreviver a esse ambiente. Alguns bebês demoram muito para fazer essa recuperação. E aí ele é encaminhado para um local onde ele vai ser aquecido, onde ele vai ser amparado e aí a gente pensa que isso geralmente gera uma ruptura da mãe, mas depois a gente entra nesse aspecto. O que mais? Ele vai ter que... Esse bebê, nesse início aí também, ele vai ter que compor a sua flora intestinal. Ele vai ter que compor a sua flora bacteriana. A gente sabe que nós somos seres muito mais bacterianos do que composto por células humanas. E isso geralmente acontece pelo canal vaginal, no canal do parto. Ali ele recebe essa substância, essa microbiota do canal vaginal. O bebê que nasceu de cesariana, ele vai ter que compor essa microbiota ao longo da sua vida. Então, por exemplo, na pele, quando ele faz a pega, quando ele faz a sucção no seio materno. Acho que é muita. Aí eu já falei de bastante relação anatômica, senão fica muito pesado, mas assim, é uma infinidade de adaptações que o bebê tem que fazer nas primeiras 24 horas para conseguir sobreviver. E aí, Fábio, só para finalizar essa pergunta, para ele fazer tudo isso, ele tem um gasto energético muito grande para regular a temperatura. E esse gasto energético, na verdade, ele quebra as suas reservas de glicogênio, ele quebra a sua reserva de gordura. E isso é bem intenso para esse bebê. E aí ele vai precisar dessa reserva para ele conseguir mamar. Então, muitas vezes o processo foi tão intenso para esse bebê que ele não vai conseguir pegar, ele não vai conseguir mamar. E muita gente chama de bebê preguiçoso. Então, esse bebê, na maioria das vezes, não é preguiçoso, falta energia, falta vitalidade para ele fazer isso, e aí ele vai ficar pendurado no seio materno mesmo. Ele mama um pouquinho, dorme, acorda, mama um pouquinho, dorme. E aí a gente sabe que é uma adaptação muito grande da mãe também. Acho que é isso.
Tem muito mais Só coisa isso, do né? que isso. Tem muito mais coisa do que isso, mas para a gente conseguir ter uma noção Perfeito. do que ele precisa fazer, sabe? Perfeito. Já muitas coisas, obviamente, que você já comentou aqui, né, que a gente vê no dia a dia, para quem não tem a vivência com esse público e quem não tem nenhum tipo de experiência, acaba sendo uma informação que você já passa a ser muito relevante para a gente entender determinadas coisas. Como você falou, chama um bebê de bebê preguiçoso, né? Mas não é uma adaptação que ele está fazendo. E se a gente tem esse entendimento, a gente acaba ajudando, né, numa orientação, enfim, conseguindo encaminhar até, inclusive, para quem não trabalha com isso. Perfeito. E para dar continuidade, né, eu queria saber, então, já que a gente vai falar de osteopatia, obviamente, né, a gente está falando desde o início, mas agora mais diretamente, qual é o papel, qual é a relevância da atuação do osteopata nesse período? Nossa Senhora, é muito grande, né? O osteopata ele tem muitas possibilidades de atuação nesse período, Fábio. Eu vou falar da minha experiência. Eu tenho uma experiência clínica com o neonato, né? Não trabalhei em hospital, mas aí a gente vai falar das possibilidades de trabalho dentro do meio hospitalar. A gente está pleiteando um trabalho aí. O Vitor está assistindo a live, aí meu sócio, está também se infiltrando nesse meio, e a gente sabe que tem muita gente buscando esse espaço no meio hospitalar. Eu nunca sonhei, nunca pensei na minha vida trabalhar em hospital. Não é o ambiente que eu mais gosto, mas a gente vê que o osteopata precisa estar nesse meio. Então eu vou começar pelo meio clínico, tá? Vamos lá. Todas essas adaptações que nós falamos, elas são fisiológicas, ou seja, isso vai acontecer. Isso tem que acontecer. Então, senão a gente fica com dó, né? Tadinho do bebê. Ele vai acontecer. Só que a gente fala que, eu vou fazer uma analogia, é a mesma coisa que você sair para correr. O esforço é necessário para o seu desenvolvimento, para a sua sobrevivência. Eu saio para correr. Só que eu não preciso correr com uma pedra no meu calcanhar, né? Então eu vou sair para correr, enfio uma pedra no meio do calcanhar e vou lá. Cada pisada que eu dou é uma agulhada em mim, é uma agulhada no meu corpo. Não dá para concentrar, não dá para ouvir música, não dá para fazer nada. Não dá nem para correr. Então, o bebê que ele tem, seja por uma apresentação, seja por uma situação, na verdade, intraútero, imagina uma situação transversal, uma apresentação pélvica, ou mesmo uma apresentação cefálica, a forma como o bebê se posiciona dentro do útero materno. Só que com compressões no seu organismo, ou vamos pensar assim, a mãe que teve um descolamento placentário e teve que ficar em repouso. A mãe que no final da gestação teve perda do líquido amniótico. Esse bebê ele vai ficar numa situação de compressão. Ou a mãe que tenha um excesso de líquido amniótico. Esse bebê ele vai ficar sob aumento de pressão. Esse aumento de pressão, como os ossos do crânio do bebê ainda estão em desenvolvimento, na verdade, na sua maioria são cartilagem e membrana, tanto para poder passar pelo canal do parto e para poder permitir o desenvolvimento do cérebro, do encéfalo. Você vê que eu não consigo falar sem as mãos. Tanto para o desenvolvimento do encéfalo, eles são facilmente comprimidos, eles são muito maleáveis, mas isso pode impedir um centro de ossificação. Isso pode gerar disfunções que a gente chama de intraóssea. Então imagina uma compressão no gradil costal desse bebê, que vai gerar tensões faciais, ou até mesmo tensões mecânicas na mobilidade desse tórax. Vamos colocar um hemitórax. Quando esse bebê vai fazer essa primeira respiração, a gente já consegue imaginar como é fácil essa respiração não acontecer da maneira efetiva. Então ele sobrevive. Ele respira de uma maneira adaptada. Então a gente pega bebê com que toda essa cintura escapular está tensa. A gente vai ver nesses bebês, provavelmente vai ter muita tensão no assoalho da língua, muita tensão no ióide. Então são bebês que, na sua maioria, tiveram tensões e compressões torácicas. Isso é um dos pontos. O osteopata vai favorecer esse processo logo no nascimento e aí vai ajudar nessa adaptação, nessa expansibilidade do tórax. Vai ajudar a minimizar essas tensões cervicais. Vai ajudar a favorecer o movimento que precisa acontecer da língua durante a amamentação e da mandíbula.
Então, só aí a gente tem uma aplicabilidade enorme. Aí a gente pensa no occipital. Fábio, é muito comum o bebê, por exemplo, que teve um trabalho de parto prolongado. Imagina que ele está lá no canal, ele está lá com uma apresentação cefálica, ele está entrando nessa cavidade pélvica e ele está numa apresentação occipital posterior. Vamos imaginar que assim, ó, a gente tem uma apresentação. Opa! A apresentação do bebê, na verdade, ela tem que evidenciar e expor essa área do lambda aqui. É essa circunferência. Dependendo da posição que esse bebê se apresenta, ele vai entrar com essa circunferência aqui. Imagina o tanto de compressão. Olha a diferença disso para isso. Então, todas essas estruturas ósseas, elas vão ser comprimidas. E eu tenho uma grande possibilidade de gerar compressão em uma disfunções, a gente chama de disfunções intraósseas, ou seja, entre a estrutura óssea em desenvolvimento, e isso vai acarretar, pode acarretar, na maioria dos casos, numa compressão do occipital, esse osso da base do crânio, com as primeiras vértebras, com C1, com C2. E ali a gente tem um centro regulador de toda essa função respiratória, a gente tem um centro regulador de toda essa função cardíaca, centro regulador de todo o aparelho digestório. Então, o osteopata ele vai ajudar nessas regulações. Ele vai favorecer esse correto desenvolvimento do bebê. E aí aqui a gente consegue fazer um parênteses, Fábio, que é assim, a gente fala muito que o osteopata ele tem uma abordagem preventiva, né? Eu ouvi hoje de uma amiga essa relação que não é uma abordagem preventiva, é sim uma abordagem de saúde. A gente tem que tomar cuidado que muitas vezes até nós, osteopatas, a gente fala que a nossa função é encontrar as disfunções e corrigir. É encontrar a doença e corrigir. E na verdade, a gente não fica procurando problema, né? A gente não fica procurando doença, não fica procurando nem disfunção. O que a gente tem que fazer e procurar no bebê é como favorecer o processo de saúde dele. Então, a aplicabilidade do osteopata nesse caso é como eu implemento, como eu melhoro, como eu favoreço esse equilíbrio de pressão entre as cavidades. Como eu favoreço que esse fluxo vascular aconteça normalmente. Como eu favoreço o sistema nervoso de se desenvolver normalmente. Porque, de novo, se a gente pensar na pedra no sapato, né? Eu tenho um circuito irritativo aí que vai atrapalhar muito o desenvolvimento do sistema nervoso. Existem muitas pesquisas, principalmente da linha psicanalítica, que fala que o bebê com dor, ele não faz interação com a mãe. O bebê com dor, ele não troca olhar com a mãe. O bebê com dor, ele não fixa olhar com a mãe. E, consequentemente, ele não vai conseguir sentir a mãe. Então, uma outra aplicabilidade do osteopata, Fábio, é conseguir garantir essa vinculação afetiva mãe-bebê. Vou repetir. Garantir e favorecer a vinculação afetiva mãe-bebê, que foi construída por todo o mecanismo do trabalho de parto. Com toda a produção hormonal e liberação hormonal. E aí, nessa chegada, a hora que a mãe olha para o bebê, ela sente como um animal, né? Como uma fêmea, que aquele bebê é seu filhote, é sua cria. E aí ela vai proteger com todas as suas forças. Se ela teve um problema no trabalho de parto, se foi um parto muito demorado e prolongado, se teve interferências nesse trabalho de parto, ou se foi até uma cesariana, se teve complicação na cesariana, se esse bebê teve que ser levado depois para uma incubadora, por exemplo. Tudo isso vai alterar essa resposta hormonal. Tudo isso vai atrapalhar essa vinculação afetiva. E aí o osteopata vai fazer o quê? Ele ajuda nesse ajuste, nessa regulação desse bebê ao meio extrauterino. E ele traz a mãe para conexão com o seu bebê. E muitas vezes a gente até atende a mãe. Eu e o Vitor, a gente tem falado que não é osteopata pediátrico, né? É o osteopata do núcleo familiar. Muitas vezes a intervenção vai ter que ser feita na mãe também. Os cuidados vão ter que ser feitos nos pais como um todo, né? Então, aí a gente consegue ver muita aplicabilidade. Aí eu vou falar, Fábio, se você me permitir,
É um monólogo, né? Não, é isso mesmo, eu tô acostumado. Então tá bom. Eu vou, eu vou falar, se você me permitir, da relação da amamentação, por exemplo. A gente, ainda enquanto não familiarizados com esse tratamento pediátrico, a gente fala assim, ó, não, espera, mamãe, espera um mês e depois você traz o seu bebê aqui para mim. Nesse um mês, o bebê tem que passar por todas essas adaptações. Nesse um mês, o bebê tem que aprender a mamar. E esse aprendizado da amamentação auxilia no processo de produção do leite. Lógico que nesse começo é muito mais o leite vazando e enchendo a boca materna, a boca do bebê, do que o próprio processo de sucção. Ele ainda está aprendendo, mas nesse um mês, Fábio, se o bebê tiver dor e sofrimento, esse círculo de comunicação mãe-bebê ele fica quebrado. Então, a intervenção precoce ela é imprescindível, desde que o bebê apresente disfunções. Se é um bebê saudável, se o bebê que está mamando normalmente, o bebê está se desenvolvendo normalmente, ele dorme a maior parte do dia e a maior parte da noite, eu não preciso ir lá e falar assim, mãe, você tem que trazer esse bebê aqui. Né? Agora, se tem qualquer desequilíbrio, é imprescindível que o osteopata olhe precocemente para favorecer todo esse processo de desenvolvimento. E a amamentação é a preparação para a vida. É onde ele recebe a mãe, é onde ele recebe o alimento da mãe, e isso vai prepará-lo de todas as maneiras para ele sobreviver aqui fora. Então, esse é um ponto extremamente importante. E muitos outros, né? Problemas respiratórios, adaptações metabólicas. Acho que tem muita coisa aí para a gente fazer. E se a gente for falar no meio hospitalar, Fábio, o osteopata ele vai favorecer essa recuperação desses bebês. Vamos falar no bebê a termo, que nasceu a partir da 37ª semana, e que teve qualquer intercorrência nesse processo do nascimento. Seja a intercorrência respiratória, seja cardíaca. Ele tem um mecanismo ainda muito inapto aí para conseguir se desenvolver. E o osteopata, por um toque sutil, ele ajuda nessa autorregulação. Ele ajuda a regulação do diafragma, por exemplo. Ele ajuda na regulação, no controle de pressão entre as cavidades. E tudo isso vai favorecer muito a saúde dele. Então tem alguns pesquisadores, principalmente um grupo de pesquisa italiano, que tem comprovado, Fábio, a importância do papel do osteopata na unidade de terapia intensiva neonatal. Né? Eles fizeram estudos fantásticos com 2.000 bebês, outro estudo com 300 bebês, outro estudo com 500 bebês, mostrando que a atuação do osteopata não proporcionou risco para esses bebês, a atuação do osteopata diminuiu o tempo de internação desses bebês, a atuação do osteopata diminuiu o custo para o hospital e a atuação do osteopata ainda diminuiu, acho que favoreceu no desenvolvimento, né? Então, a gente precisa de mais ciência para conseguir demonstrar aquilo que a gente faz na clínica e a gente está caminhando para isso. Muito bacana. Tá me ouvindo, Adalberto? Estou ouvindo, Fábio. Perfeito. E como é a abordagem com seres tão pequenos, Adalberto? Assim, é tão pequenininho quando nasce, né? Que como é a abordagem nesse período da osteopatia, para a osteopatia? Fábio, essa tua pergunta é muito importante mesmo, né? Para a gente conseguir mostrar que, apesar de ser um campo muito pouco explorado e que a gente precisa atuar, é um campo justamente para quem se especializa nisso. É um campo muito delicado e cuidadoso de se trabalhar, porque as técnicas são muito sutis. Você não vai pegar o crânio do bebê e querer consertar o crânio como a gente faz muitas vezes, né? Técnicas mais intensas num adulto, né?
Ou até mesmo uma criança aí, vamos colocar uma criança de 7 anos, de 9 anos. As técnicas são bem suaves, na sua maioria, para a gente entender, o trabalho ele é miofacial, o trabalho é ligamentar, o trabalho é membranoso, né? A gente até trabalha a estrutura óssea, mas por técnicas de equilíbrio da estrutura, Fábio, para a gente entender melhor isso. As articulações no bebê, elas não estão formadas ainda. Então, se a gente pensa no adulto, a gente valoriza muito o trabalho articular. Seja nas extremidades, seja na região torácica, seja na coluna vertebral. Eu tenho muitas articulações formadas e aí a gente vai pensar quem inerva aquela articulação, quem vasculariza a articulação, quais músculos que fixam, e aí sim trabalhar a própria articulação. No bebê, eu tenho a estrutura membranosa, a estrutura facial sustentando essas articulações, apoiando essas articulações. Eu tenho as meninges e as membranas equilibrando e sustentando o sistema vertebral. Então, a nossa aplicabilidade é muito mais facial, é muito mais fluídica. É um toque muito sutil, muito delicado. As nossas mãos quase não se movimentam. Então, a gente fala para quem assiste uma sessão de um osteopata abordando um neonato, é tão excitante quanto ver a grama crescer. Ele é um movimento que fala assim, pô, o que você fez? Não fez nada, né? E por isso que gera muita descrença em muita gente. Né? É muito mais uma abordagem perceptiva do que uma abordagem mecânica. Tá? É muito mais sentir, perceber, se conectar com os movimentos do bebê e encontrar um equilíbrio do que eu tentar consertar a mobilidade ou a articulação dele. Teve uma osteopata, a gente ouviu uma grande osteopata conhecida pelo meio pediátrico aí, pelo meio osteopático, né? Que é a Anicet Sergeff. Ela fala assim, nunca crie tensão numa região que já está tensa. Então imagina que a gente pegou uma disfunção do occipital, uma disfunção intraóssea. Se eu tentar corrigir essa disfunção criando mais tensão, ao invés de ajudar esse bebê, ele vai se desequilibrar muito. E imagina alguém que se atreve a fazer uma técnica mecanicista num bebê dentro do meio hospitalar, ele vai ter respostas imediatas, né? Então o osteopata nunca mais vai voltar para lá. É isso, Fábio. Tá ouvindo agora? Uhum. Beleza. Chegou aqui no ponto eletrônico que o áudio estava atrapalhando um pouquinho. A gente fez uns ajustes aqui na central de áudio, aí agora tá tudo certo. Eu esqueci de ligar o microfone. Você é diferenciado, é tanta live, você já tem uma central de áudio já. Central de áudio e vídeo, 3 você câmeras, consegue usar vários o fone cortes. Tá... Mas vamos lá. Professor, você já falou das características, né, dessa fase, e quais são as principais indicações e contraindicações para atuação, se é que existe alguma coisa bem específica para isso, né, mas para atuação do osteopata nessa faixa etária? Boa, Fábio. Vamos lá. Indicação, a gente fala que quase tudo tem uma indicação para osteopatia, né? Obviamente, se a gente for falar do meio hospitalar, esse bebê ele tem que estar estabilizado, e se a gente pegar em consideração, em correlação, esses estudos que nos norteiam para o nosso trabalho, eu tenho uma amostra empírica, né? A minha amostra do consultório. Mas os estudos que nos norteiam para esse trabalho é sempre um bebê estabilizado, um quadro estabilizado, obviamente, que não apresenta um risco de morte aí. E eles trabalharam sempre bebês após a 30ª semana, que nasceram, né, na verdade, após a 30ª semana. E ainda assim aguardaram esse bebê entrar naquele período, que seria o período do termo aí, né? Esse tempo de 4 semanas aí de vida. Então vamos lá, aplicação da osteopatia. Algumas pessoas falaram aí, né? Torcicolo congênito, refluxo. Existe um refluxo fisiológico, mas
A gente tem que tomar cuidado que o refluxo ele é comum, mas ele não é normal, né? Então, isso é um ponto muito importante. O bebê logo que acabou de nascer, regurgita um pouquinho, tá tudo bem, mas tem alguns questionários, a gente vai medir, mensurar a quantidade de vezes que esse bebê regurgita, né? Tanto a quantidade de vezes, quanto a quantidade que ele regurgita também, né? Em número, quanto quantidade, né? Cólica. Nesse período aí também, a partir do 14º dia, o bebê começa a apresentar cólica. Choro persistente do bebê. O bebê, quando nasce, ele deve dormir 16, 18, 19 horas do dia dele a partir do nascimento. Então, o bebê que não se enquadra nesse processo, ele já tem alguns indicativos para isso. A plagiocefalia, braquicefalia, para o leigo, se vocês observarem, é um bebê que ele nasce com a cabecinha achatadinha. É aquele bebê que ele tem um aplanamento, um achatamento de um dos lados, e a impressão é que existe um aumento do diâmetro craniano num outro lado. Ou então, a mãe vai perceber que existe exatamente parece que um osso, ele está sobreposto ao outro. Isso é uma possibilidade. Eu já recebi mães que mandaram foto para saber se era necessária osteopatia, porque elas percebiam um desvio da mandíbula. Isso são aplicações da osteopatia, né? Acho que como o osteopata ele visa buscar saúde para o bebê, quase tudo é plausível de tratamento pela osteopatia. Obviamente que a gente vai fazer primeiro uma triagem, né? Agora os pediatras estão começando a indicar, muitos fonoaudiólogos estão começando a indicar a osteopatia, eles estão entendendo qual é o papel do osteopata, tá? E acho que é isso, Flávio. A gente nunca vai fazer a osteopatia num bebê que tem um aumento da pressão intracraniana, né? A gente nunca vai fazer a osteopatia num bebê que tem insuficiência cardíaca. O que mais? Um processo infeccioso. Durante a infecção, a gente nunca vai fazer osteopatia nesse bebê. A gente aguarda essa resposta para conseguir trabalhar. Tá? Acho que é isso. Busca central aí. É muita tecnologia. Vamos lá. Como você falou até de um trabalho dentro de hospital, né? Você está numa fase aí bem delicada, né? Essa fase neonatal. Obviamente que quanto mais você trabalhar com equipe transdisciplinar, melhor, acredito eu. Como é que você vê isso? Qual a importância para você de uma equipe transdisciplinar nesse momento da vida dessa criança, desse bebê? Fábio, essa pergunta, na verdade, é o que mais tem me tocado ultimamente, né? Eu vou falar por mim, vou falar pelo Vitor, a gente por ser amigo, por ser sócio, por trabalhar e gostar da mesma coisa. O Vitor tem feito muitas lives aí falando justamente sobre isso. Eu vou falar também da sua esposa, da Camila, que tem feito um trabalho maravilhoso com equipe transdisciplinares, né? Ela fez uma apresentação pra gente aqui no grupo. Quem mais? A Aline, esposa do Márcio Valsec aqui de Rio Preto, ela trabalha numa equipe transdisciplinar e tem feito também um trabalho incrível. E muitos outros profissionais que passaram pela formação do IDOT ou outras formações e tem demonstrado que o osteopata precisa fazer esse trabalho em conjunto com outros profissionais, né? É a partir do momento que o osteopata entende qual é o seu papel, entende qual é a sua função dentro de uma equipe e entende que ele precisa de outros profissionais, o movimento é muito bonito, o movimento é muito amplo, Fábio. Eu vou dar um exemplo para vocês do que tem acontecido muito forte aqui em Rio Preto. A gente criou um grupo de estudos transdisciplinar só para a gente conseguir entender como é trabalhar transdisciplinarmente, porque é uma das coisas mais difíceis de se fazer. A partir do momento que eu não entendo do trabalho do outro, eu não sei quando indicar. E o que a gente vê muito comumente acontecendo no meio da saúde é a gente fazer um trabalho multidisciplinar. Eu faço meu trabalho, aí depois eu vou encaminhar para a fono, aí depois eu vou encaminhar para o pediatra. Cada um faz seu trabalho sem se comunicar. Às vezes a gente até comunica, né? Fala assim, ó, fiz isso, gostaria que você fizesse seu trabalho.
um não permeia o trabalho do outro. E o que acontece? A gente ouve muito, ouvi essa frase esses dias de uma psicanalista daqui de Rio Preto, e gostei muito. A gente fala que vira um bebê Frankenstein. Esse bebê ele é todo fragmentado para ser trabalhado em partes por diversos profissionais. E aí o que acontece? A mãe ela não sabe o que está acontecendo. Ela acha que assim que o bebê está num problema sério e que ela precisa, e ela não entende por que ela precisa de tantos profissionais, às vezes para conseguir amamentar. Então pensa assim, aqui em Rio Preto tem acontecido de uma maneira muito bonita. O nosso trabalho com o trabalho de uma consultora de amamentação, com algumas consultoras de amamentação, com as pediatras, com algumas consultoras de sono, com gastropediatra. Então você pensa assim, ó, primeiro ponto, o bebê tem refluxo por algum fator, né? Esse bebê, ele vai muitas vezes apresentar dificuldade durante a amamentação. Nessa dificuldade durante a amamentação, isso pode atrapalhar a produção de leite materno, mas assim, e a mãe pode machucar a mama dela com isso. Esse refluxo também pode estar sendo proveniente de algumas alterações mecânicas cranianas. Então o osteopata vai lá e vai trabalhar isso. Só que esse bebê, depois de ter tido uma correção funcional, ele precisa aprender a ser apresentado à mama materna. Então a consultora de amamentação vai conseguir fazer essa apresentação. Vai conseguir unir mãe e bebê. Vai conseguir amparar e dar todo o suporte emocional para esse período, que é um dos períodos, acho que, mais intensos da vida do bebê. Quem já teve filho aí sabe, né? Fala assim, muitas vezes fala, ó, ter parto foi fácil, entre aspas, né? Difícil foi amamentar. Muita gente fala isso. E aí pensa assim, se não tem um suporte precoce, essa mãe facilmente vai deixar de amamentar. E se o pediatra não está em contato com o osteopata, não está em contato com a consultora de amamentação e com uma fono que muitas vezes vai trabalhar as tensões, uma odontopediatra que muitas vezes vai conseguir fazer a liberação do flênulo labial, ela vai facilmente entrar com uma fórmula para esse bebê. E só acarreta num ciclo. Obviamente que a fórmula ela é aplicável muitas vezes, mas desde que exista um trabalho em equipe. Eu recebo muitas vezes pais que estão desamparados nesse processo, e aí o que eles começam, o bebê não dorme, e aí o que eles começam a fazer é dar fórmula para esse bebê dormir. Aí chega com refluxo, com cólica, com vários distúrbios. A gente tem recebido alguns pacientes de algumas pediatras aqui em Rio Preto, Fábio, que entenderam esse trabalho, e aí fica lindo, mas lindo mesmo, porque esse bebê já vem orientado, e ele vem amparado. A gente faz o nosso trabalho e devolve para o pediatra. E muitas vezes o pediatra precisa medicar esse bebê para retirar a dor, para esse bebê conseguir fazer o vínculo afetivo com a mãe, para ele conseguir ter uma organização no ambiente, para trazer a mãe para a presença. E aí a gente tem uma amiga que trabalha com nutrição materno-infantil e constelação familiar. Então, existem muitas crenças e muitos traumas vividos pelos pais, pela mãe principalmente aí, que impedem esse movimento de acontecer. E aí a gente percebe que muitas vezes o bebê está chorando, o bebê não está conseguindo mamar, e o organismo dele está totalmente livre. Ele tem saúde, ele tem vitalidade, ele tem vida. E aí, se esse profissional não trabalha como equipe, ele cria disfunções no bebê. Ele fica tentando tratar um bebê que está equilibrado, criando disfunções nele. E nessa hora é simplesmente encaminhar, né? Encaminhar para um profissional competente. E esse é um papel muito forte do osteopata, é conseguir entender quando o trabalho é dele e quando o trabalho é para ser compartilhado, para ser encaminhado. Então, acho que é isso, Fábio. É o trabalho lindo, é quando a gente entende o nosso papel e entende que tem muitos outros profissionais que podem atuar nesse mesmo tempo. Eu entendo bem isso aí. Eu tive uma experiência, né, não com neonatologia, não com pediatria, de trabalhar em equipe transdisciplinar de verdade, né? E aí tinha uma psicóloga que falava algo que era muito interessante. A gente tem que entender o nosso papel como protagonista e como coadjuvante dentro desse processo.
Uau. Então, quando a gente entende esses dois papéis, a única coisa que pode acontecer é o benefício daquela pessoa que a gente está cuidando, né? Então, Nossa, perfeito, Fábio. fenomenal. Perfeito. Então, Fábio, deixa eu só dar um opa, vamos exemplo. lá? Deixa eu só dar Claro. um exemplo. Eu tive uma grande lição recentemente de uma psicanalista franco-brasileira, é uma brasileira que mora na França e faz um trabalho maravilhoso com bebês. E ela atende precocemente esses bebês com abordagem psicanalítica, essa família, na verdade, e por meio da parceria, né, por meio dessa abordagem transdisciplinar, existe um padrão avaliativo precoce que consegue identificar que os bebês com uma predisposição ao espectro autista, eles têm movimentos diferentes. Eles apresentam dor. Eles têm uma dificuldade de filtro nessa relação de empatia à dor. E esses bebês, por isso, têm muita dificuldade dessa criação de vínculo e dessa interação com a mãe, que é o núcleo afetivo e protetor que dá segurança para ele conseguir se desenvolver externamente. E ali eu aprendi também, vendo esse trabalho maravilhoso, que até é um trabalho que foi compartilhado pela equipe da Aline, daqui de Rio Preto, eu vi que ela fala, né, que sem o osteopata ela não consegue trabalhar. Se o bebê tiver com dor, ela não consegue ver e estimular a interação mãe-bebê. E isso é um movimento que vai favorecer cada vez mais a intensidade desse padrão, desse espectro aí. Então ela fala em redução de todos os fatores conflituais que atrapalham esse desenvolvimento dessa criança. Então isso é muito sério, isso é muito forte, isso é muito incrível. Perfeito. Professor, a gente já está avançando aqui um pouquinho na hora, quero que você responda ainda para mim 2 perguntas. Vamos lá. Tá? Então, vamos lá, vamos que a gente vai cumprir o cronograma. Bom, dito tudo isso, o que você vê como novas possibilidades, novos horizontes no campo de atuação do osteopata em neonatologia? Fábio, primeiro a gente conseguir ter, por meio da ciência, conseguir ter marcadores que norteiam o nosso trabalho, tanto para a relação da indicação, quanto para a contraindicação. Então, esse grupo de pesquisa italiano, eles têm contribuído muito para esse desenvolvimento do trabalho do osteopata no neonato. E isso a gente pensa na clínica e a gente extrapola isso para o meio hospitalar. Então, o osteopata precisa compor essa equipe, né? A gente sabe que na França tem alguns centros que contam com essa abordagem do osteopata já na unidade de terapia intensiva. Tem alguns centros, algumas maternidades que contam com um osteopata que já vai fazer esse trabalho como preventivo. Ele faz a avaliação, identifica a necessidade e trata. Nos Estados Unidos tem alguns centros, na Inglaterra tem alguns centros. Eu tive a oportunidade de ter aula com um profissional inglês que trabalha nessas UTI neonatais. Então, a gente vê um campo muito, muito lindo e muito amplo para o osteopata trabalhar, seja na clínica, seja no meio hospitalar, e a gente sabe que o caminho para isso acontecer são publicações científicas, né? Então, a gente vê muitos brasileiros e muitos estrangeiros correndo para produzir essas publicações. Legal. E qual seria a formação necessária para que se tenha habilidade suficiente para trabalhar com osteopatia pediátrica? Fábio, essa pergunta também é de extrema importância, né? Para alguém trabalhar com osteopatia pediátrica, isso é importante para os pacientes, é importante para os alunos, é importante para os profissionais que já atuam com osteopatia. A gente não deve sair por aí se arriscando sem ter uma formação. Primeiro, ser graduado em uma boa formação de osteopatia, tá? Então, são pelo menos 1.500, 1.700 horas para um osteopata se graduar.
é hora pra caramba, ele tem que passar por estágio clínico, e depois tem que ter uma formação em osteopatia pediátrica. Até então essas formações eram escassas no país, a gente tinha que ir para fora para poder estudar, e agora, como o brasileiro gosta de estudar muito, o osteopata brasileiro gosta de estudar muito, tem muita gente boa vindo para o Brasil, e tem muito brasileiro bom também dando curso. Então, o mínimo é graduação em osteopatia e alguma formação em osteopatia pediátrica. Só então, esse osteopata está habilitado a trabalhar com pediatria. Perfeito, professor. A gente conseguiu. Pode falar, pode falar. Desculpa. É óbvio que a gente fala assim, tem alguns casos de crianças, né, que o osteopata ele recebe algum conteúdo dentro da grade dele, curricular, que o habilita a trabalhar com pediatria, né? Agora, quando a gente vai principalmente para a relação da neonatologia, é um meio que exige alguma formação específica. Então, isso é bem importante deixar claro. Perfeito. Professor, a gente, pelo avançar da hora, a gente vai chegando ao fim aqui da nossa live. Sensacional, como sempre. Chegou aqui 1,5 kg de pergunta. Depois a nossa equipe vai mandar todas as perguntas para o professor Adalberto. Acredito que em 1 ano e meio, mais ou menos, você consegue responder todas. Mas a gente vai mandar as perguntas para o professor. Teve alguém que perguntou aqui, a live fica gravada no IGTV e no YouTube. Então, quem chegou um pouquinho atrasado, quem quiser rever essa aula de osteopatia em neonatologia, vocês vão ter uma oportunidade já, daqui a pouquinho já está no YouTube, daqui a pouquinho já está no IGTV. Então, professor, nós temos 2 minutinhos, suas considerações finais. Queria agradecer imensamente o seu tempo, o seu conhecimento, para transmitir tudo isso aqui para a gente nessa hora do nosso tempo aqui, um momento que a gente aproxima mais o IDOT dos alunos, né, das pessoas interessadas em osteopatia. Fábio, eu quero agradecer seu tempo também, e agradecer a todo mundo que assistiu a live, a todo mundo que se esforça para ser melhor a cada dia. Esse é uma das grandes frases do Dr. Steele. Ele falava que a gente não deve se apegar ao conhecimento que a gente teve ontem e nem ao conhecimento que a gente está tendo agora, que a gente deve querer ser melhor a cada dia. E a gente faz isso não para o nosso reconhecimento pessoal. A gente faz isso e trabalha com o que ama, né? Nós somos osteopatas, nós somos privilegiados por trabalhar com o que a gente ama e por conseguir ajudar o próximo a cada dia. E quando a gente ajuda o próximo, a gente está se ajudando. Porque a gente enxerga muitas situações que poderiam ser melhores para a gente. E aí, a mensagem que fica disso tudo é que o nosso objetivo é sempre buscar uma sociedade melhor. E o bebê, o atendimento da gestante, o atendimento do casal, vamos colocar, é a melhor maneira de conseguir favorecer para uma sociedade mais consciente, para uma sociedade melhor. Então, é um trabalho maravilhoso, é um universo maravilhoso, e a gente é muito, muito grato por poder trabalhar com isso, Fábio. A gente está aqui para a gente evoluir e também ajudar outros a evoluírem conosco. E o nosso trabalho permite isso, né? Então, acho que não tem palavra para agradecer essa oportunidade que a gente tem a cada dia. Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado a você que assistiu esse encontro até aqui. Dá tempo ainda de você tirar um print e colocar nos seus stories. Marque o professor Adalberto, marque o IDOT oficial e a sua unidade. E escreva uma pequena frase. O que você tirou de melhor proveito desse encontro de hoje? Então nós vamos ficando por aqui. Nos encontraremos em outro evento do IDOT. Assistam aí a programação que tem no canal do YouTube, na plataforma. É o IDOT sempre perto de você. Grande abraço, professor. Boa noite a todos. Até a próxima. Grande abraço, boa noite e até a próxima. Valeu, Fábio. Valeu.